Olha lá. Cachorrada. E aí, como é que vão? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que falta muito no nosso coraçãozinho, né? Hoje eu estava inconsciente, né? Sabia que estava fora, mas estava completamente, vamos dizer assim, inconsciente. Em um lapso de consciência, ali fora do corpo, eu tive um contatozinho com um mentor ali, uma mentora na verdade, eu acho, né? Me falou para conversar, eu tava conversando com ela e perguntei, né, um tema legal que eu poderia falar. E justamente ela propôs que eu falasse sobre a coragem. É um tema que basicamente eu nem pensei em que eu ia falar, mas coragem me veio, conversou comigo, só que eu não me lembro agora muito do que foi me falado. Mas já que vamos falar sobre coragem, estamos aí para isso, né? Muito bem, você é uma pessoa corajosa, cara? Você tem as capacidades de ser um ser corajoso, né? Bravo. A gente sempre liga coragem com aquelas pessoas que enfrentam as coisas que são maiores que elas, as coisas que são absurdas. Coragem. A etimologia da palavra coragem, como já falei, das palavras que começam com CO, né? Coragem, cortesia, carisma, essas palavras assim, cordialidade, são virtudes que vêm do coração. O oposto da coragem é o medo. E o medo dá um tema completíssimo, mas não é sobre ele que nós vamos tratar aqui. É sobre a coragem. Basicamente, a coragem é uma das virtudes que mais falta no nosso dia. As coisas são impedimentos que nos fazem perder essa coragem, essa vontade de agir. E agir de coragem em excesso, por mais que pareça esquisito, é errado. Porque você se torna uma pessoa tola. Uma pessoa basicamente que, ou seja, uma pessoa que tem um excesso de coragem, uma coragem desequilibrada, vamos dizer assim. Um excesso, não diria dessa virtude, mas um desequilíbrio dela. É uma pessoa tola. Você não deve correr riscos que você sabe que vão lhe fazer mal, é claro, somente para poder se provar corajoso, né? Como as pessoas dizem. Você não vai para cima de um cara com uma arma, por exemplo, ou você não vai caminhar na corda bamba ou atravessar um lugar onde você pode ter um risco de queda se você não se garante ou não confia no ambiente. Isso não é coragem, isso é tolice. A coragem é uma virtude que vem do coração. Ela é a capacidade de suprimir o medo. Ela é uma capacidade de você enfrentar a covardia. Tanto a dos outros, quanto a sua. Mas vamos falar de uma coragem num ponto muito mais interior nosso. Às vezes a gente acha que a vida da gente tá uma porcaria, né? Tá passiva, uma vida tá parada. Quantas vezes você deixou de fazer algo na sua vida por causa do medo? Quantas vezes você deixou de fazer uma coisa na sua vida porque você teve medo, porque alguém lhe disse que é difícil, porque alguém lhe disse que não vai dar certo, ou porque você ficou tão apegado a o que as pessoas iriam achar de você fazendo isso, que você não fez. Eu dou um exemplo meu. Vou levar vocês num lugar bonitinho hoje. Por exemplo, fazer vídeo, né? Canal espiritualista, um camarada na minha idade, fazer um canal espiritualista. Todos os meus amigos foram contra isso aqui. Basicamente, teve uns que não foram contra, mas também eles não apoiam, né? Porque são coisas diferentes. Mas
basicamente eles não quiseram, assim, poxa, você fez um canal de espiritualidade, cara. Você não fez um canal de humor, um canal de joguinho, um canal de, sei lá, você imita, de você tem experiência com voz radialista, locutor, por que você não faz um canal assim, tutorial de desenho? Mas não, eu fiz esse, porque há de ter coragem, viu? Pra você começar a fazer um trabalhinhozinho desse aqui, mesmo que seja pequeno, igual esse que eu tô fazendo, pouquíssimos inscritos, coisa básica, mas é um trabalho e exige coragem, porque é o que você gosta de fazer. Eu faço porque eu gosto, é uma coisa que realmente me motiva a fazer, é trabalhar com espiritualidade assim. Só que me deu medo do que as pessoas vão achar de mim, o que elas vão pensar de mim. Nossa, tá achando que eu virei fanático? Tá achando que eu virei não sei o quê? E se eu não cuidar, realmente a gente desiste de fazer. Essas coisas que você começa, ela é tão difícil quando você começa por causa que você está deixando algo velho morrer. E há de se ter coragem quando se começa a fazer algo novo para deixar suas coisas velhas morrerem, né? É uma motivação que vem de dentro. Então coragem nem sempre é uma atitude que você vai fazer fora, no físico só. Vamos começar falando dessa coragem interna. Olha, hoje tá um dia quentíssimo. Vou até mudar a mão aqui, eu acho melhor a imagem. Nessa projeção que eu tava hoje, existe uma coisa que eu lembro que ela falou pra mim. Como é difícil você ter coragem de aceitar a tua espiritualidade, não é? É pra cá, vem cachorrada. Como que você tem medo de aceitar a capacidade de Deus dentro de você, né? Como você tem medo de aceitar o dom que Deus te deu de ter contato com Ele. É muito apego a essa forma aqui. A gente antigamente colocávamos fogo, né, nas pessoas, nas inquisições. As pessoas tinham medo de se expor, com medo de serem retalhadas, serem mortas. Hoje nós temos muito acesso à rede social, muito acesso a mídias, informações e formas de você expressar a sua ideia, como esse canal que eu estou fazendo. Então as pessoas têm um apego muito grande com a sua imagem e não têm coragem realmente de, às vezes, viver algo de verdade, ou de se entregar a uma religião, ou de buscar o equilíbrio. Como que é difícil, você que bebe, você falar que parou de beber. Chega nos seus amigos, você toda vez acostumado a beber, te falta coragem para parar de beber, porque você tem medo de chegar nos seus amigos e falar isso e eles vão achar que você está louco, você está mentindo, o que você está arrumando, tem que voltar a beber, você bebia, vai parar por quê? A primeira regra da natureza é justamente essa, as coisas elas mudam, elas não são como elas eram ontem. Então primeiro, se você não tem coragem de enfrentar essas coisas, quando a mudança chega a você, e ela vai chegar, ela vai ser medonha, e para você vai restar somente o medo. Os maiores atos de coragem são cotidianos, sabe? Não é necessário você esperar acontecer uma injustiça para você se mostrar justo. Não é necessário você esperar, ou seja, são as coisas do coração, não é necessário você esperar que o medo venha para você se mostrar corajoso. Basicamente, a coragem, ela já se mostra cotidianamente. Uma palavra amiga que você dá para alguém. Não sei se está ventando bastante aqui, vou tentar tampar esse microfone.
Vou tentar tampar nada, vou deixar aqui mesmo. Ou seja, você tem que se mostrar corajoso todos os dias. Você dizer para alguma pessoa, amigo, família, o que você está sentindo. Você dizer que ama. Eu falo isso pra minha mãe. O tanto que eu gosto dessa criatura, mas pergunta pra ela quantas vezes que eu já disse que amo ela. Ixi, 5, 6, pouquíssima. A gente tem esse medo, essa falta de coragem, não é? Isso é bonito, é corajoso. Faz parte daquelas virtudes cavaleirescas, né? Nós vamos no vídeo da cortesia. A coragem é uma das virtudes básicas do cavaleiro. E isso está sempre nele mostrar quem ele é de verdade. Você ser sincero. Você se abrir, são atitudes que vêm do coração. E como nós temos medo disso? Ou seja, quantas vezes você voltou atrás, opa, um mosquitão aqui, no seu caminho espiritual, com medo de realmente se isso estaria certo ou não. As pessoas têm esse medo com questões espirituais. Por exemplo, nossa cultura, como já falei, ela é hebraico-cristã, nossa colonização foi feita por Portugal, Espanha tem ali o pessoal também, mas para nós é uma cultura hebraico-cristã. Vamos dar uma volta ali no mato, depois eu vou para cá. E isso coloca para você uma ideia de que, se você, isso eu já estou falando, não é contra o catolicismo. A ideia é muito boa. Mas as pessoas se corrompem no processo, né? Se você não for dessa linha cristã, você vai para o inferno. Você vai morrer. Você não será arrebatado, como diz, que somente o Senhor salva. Eu vejo tantos budistas aí fazendo um trabalho magnífico. Vejo tantas pessoas de Umbanda, pessoas de Candomblé que fazem um trabalho incrível. Vejo ocultistas, vejo maçons, vejo o diabo a quatro dos caras fazendo trabalhos incríveis em prol do amor, em prol do bem, uma ação de coragem. Ajudando o próximo, sacrificando o seu tempo de vida, tudo aquilo que eles têm de mais importante, que não vai ser pago, que é o tempo da sua existência, essa página em branco que Deus dá para você todos os dias. E as pessoas ainda dizem que esses seres não vão para o paraíso somente porque não acreditam em Cristo. Mas aí é que está uma grande coisa, o Cristo em si, ele é a própria forma do amor, não é? Eu acredito bastante nele. Tanto que é um dos nomes que eu já até falei, que eu mais escuto falar fora do corpo. E bem, como que eu vou dizer que não é amor um budista fazer o que faz? Um hindu fazer o que ele faz de uma maneira pro próximo, um ato de coragem desse, que é a solidariedade e o amor fraternal. Coragem, isso é coragem. Apesar de que todas as pessoas falam pra mim do que minhas práticas de projeção astral, algumas são erradíssimas, não posso fazer isso porque não tá na Bíblia. Tá na Bíblia, fala, não negocia com o diabo, não faça isso com feitiçarias e o diabo a 4 aí. Já escutei cada coisa. Olha que bonito esse lugar. Estradinha. Coragem. Não faça isso, rapaz. Você não pode sair do corpo. Psicólogos falam pra gente: você está fugindo de si próprio. Atos de coragem em você realmente aceitar a sua espiritualidade. Se você é médium, aceita a sua mediunidade. Se você não é médium, ostensivo, porque todas as pessoas nesse mundo e nos outros são, você começa a trabalhar de uma maneira mais árdua, mais interessante, né? Você começa a se dispor a trabalhar e a fazer algo bom. E um ato de coragem, como eu digo, ele não precisa ser algo espalhafantoso, gigantesco, não precisa ser acostumado tipo com o Superman, né? Super-homem, fazer aquelas coisas gigantescas, salvar o mundo, salvar um planeta, um país. Se você conseguir, tá ótimo. Mas eu falo de coisas pequenas. Coisas pequenininhas. Como eu já disse, um canalzinho desse aqui, ó.
Cara, coisa boba. Você montar um canal pra falar de espiritualidade, mudar de assunto no mundo. Tá um calorzão. Esse mundo que é cheio de negatividades, assuntos de críticas, de pornografia, de um jeito. Diga aí, Kawaii, como é que tá o TikTok, Kawaii? Gente, toda vez que eu ligo o celular tem uma tiazinha rebolando na tela. Pelo amor de Deus, cara. Aí você tira um tempo para falar de algo interno, de autoconhecimento, de expandir a sua consciência, para você controlar a dor, para você não sofrer, aprender a lidar com a tua capacidade. E as pessoas acham isso medonho. Medo de enfrentar a realidade do jeito que ela é, então elas preferem andar junto com o diabo. Na Bíblia tem uma parte, se eu não me engano, na Epístola de Paulo, não sei agora, fala que você não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o próprio mundo aí, né? Não dá pra você servir ao Deus e à matéria. No sentido de que ou você trabalha para Deus, ou você já está no lado oposto. Ou olha aqui tem uma trilha bonitona, eu vou mostrar pra vocês. A entrada parece uma porta. Vamos? Então basicamente você, como diz esse pessoal que sempre te critica quando você está trabalhando a sua espiritualidade, de que se você não é uma pessoa, olha o tanto de taturana que tem nessa árvore, que maravilha. Olha essa daqui, taturana. Vou pegar um galinho aqui é complicado. Se você não faz as coisas que devem fazer, ajudar as pessoas, que você não busca a sua espiritualidade, seja ela qual for, você está junto com o diabo. Você, seja, a pessoa prefere continuar na bebedeira, ela prefere continuar na ignorância. Tá cheio de aranha também. Ela prefere continuar da maneira com que ela anda levando o mundo, sofrendo, fazendo vidinho do kawaii, rebolando na tela, do que buscar a sua autoconsciência. Por causa que falta coragem. Um ato de coragem. Cuidar da sua saúde. Não é? Olha que ato de coragem. Amor próprio isso. A clareira aqui. Olha lá, cachorrada ali. Ou seja, é um ato de coragem imenso você cuidar da sua saúde. Você buscar trabalhar o seu corpo, mas não com o sentido de como as pessoas fazem, né? Ir pra academia somente para ver se consegue um affair, né? Um namorinho melhor ou não. Eu falo pra questão de saúde. Você cuidar da sua saúde. Sair da estática, sair dessa morbidez, né? Eu, cara, tenho esse defeito. É difícil pra caramba. E é um ato de pura coragem. Você sair. Você quebrar esse tabu. Olha, é um parto, cara. Já pararam pra pensar nisso? Vou sentar aqui que não tem taturana, não. É um parto você largar a mão disso. De você parar de fazer todas as coisas que você faz com o mundo. As pessoas são violentas por causa que elas têm medo. As pessoas, elas têm raiva porque elas têm medo. Medo umas das outras, as pessoas têm medo. As pessoas não fazem o bem. Já pararam pra pensar nisso? Elas não fazem o bem porque elas têm medo. Medo de como a pessoa vai receber o bem que ela está fazendo. Às vezes ela pensa que a outra pessoa já vai passar a perna nela. Não vou ajudar. Vai pra lá, cachorrão, olha aqui quem tá aqui. Olha aqui quem tá aqui, olha quem tá aqui. É o cachorro, olha aqui. Morde meu pedaço de pau. Achei que era tiro.
tem um pessoal que fica dando tiro ali no estande de tiro. Mas, ou seja, a pessoa ela não faz o bem porque ela já tem medo da reação que as pessoas vão receber. A gente tem isso, não é? Fica nesse ponto. Pensa comigo. Às vezes tem uma pessoa pedindo dinheiro pra você num semáforo. E você já pensa o que da pessoa? Seja sincero. Não vou dar dinheiro pra essa criatura não, ela vai usar droga. Não vou dar dinheiro. Aí como é que você vai saber também, né? Mas na verdade você já não pensa no negativo primeiro? Você já não pensa ao lado pior das pessoas? Quando uma pessoa tá chegando próximo de você numa trilha, como eu estava ali agora antes de gravar esse vídeo, o que a sua mente já te fala? É uma tentativa de assalto? É um perigo? É alguma coisa? Nós temos medo das pessoas, nós temos medo do mundo. Por causa que isso é um hábito que a falta de coragem te faz, de ter uma lucidez clara de coração com relação às coisas, né? Por isso que as pessoas são tão depressivas também. A falta de coragem delas em querer mudar sua própria vida torna ela uma depressão completa. Olha que mundo horrível que a gente vive. Olha que horrível, rapaz. Olha essa jumenta velha aqui. Olha aqui esse mundo, rapaz. Horrível aonde, seu desgrama? Ah, seu... Você tá louco? Mundo bonito pra caramba, gente. E as pessoas ficam aí porque estão fechadas dentro desse ciclo. Desse ciclo de medo. O mundo ele tem muito mais para oferecer do que você pode imaginar aí. Eu ali em contato com aquela aventura lá, um pouquinho só que eu tive de energia, me dava muito isso, me deu vontade de, sei lá, virar um monge ali na frente dela, uma coisa louca. Porque realmente era isso que ela falava. Você tem medo de assumir o evangelho que está dentro, né? A prática da boa nova. Você tem medo de fazer o bem, você tem medo de fazer tudo isso que é do seu espírito. Tanto que a evolução espiritual nossa, a minha, a sua, nós travamos elas por causa do mundo. Com medo de abandonar as coisas do mundo, você se trava na sua evolução. Você deixa de ser esse ser iluminado, você deixa de ser esse ser que faz toda a diferença, o que poderia fazer toda a diferença na vida das pessoas. Justamente por causa que você tem medo de abandonar o seu antigo eu. As pequenas ações do cotidiano é o que te torna um ser coerente com essa coragem, né? Acho que, se não me engano, é coriatio a palavra em latim para isso, né? Ação do coração, uma ação direta do cardíaco. Cardia é coração, né? Então, se você quer ser uma pessoa corajosa, começa a ser uma pessoa que pensa primeiro com o coração, depois com a cabeça. Não é um pensar com o coração que eu digo, não é aquela coisa como as pessoas dizem que toda vez que eu escuto meu coração eu me ferro todo. Seja inteligente com o coração. Olha a trilha, que bonitão. Que mundo horrível. Primeiro que falta isso. É claro que seu mundo vai se tornar algo medonho, algo horrível, por causa que é a sua opinião sobre o mundo. Primeiro que o mundo não é nada disso que você acha que ele é. É a sua expectativa com relação a ele que transforma esse mundo, essa porcariada que a gente acha que é. Ai, a pandemia, que medo que eu tô. Você não controla, cara, a pandemia. Você pode buscar se prevenir dela, por exemplo. Uau. Mas você jamais controla esse fato, é global, é do mundo, você está inserido nele. Aceitar a tua situação é um ato de coragem. Mas você controla aquilo que pode controlar e faz o melhor possível. Aí é coragem. Você se dispor a momentos de solidão como esse aqui que eu estou tendo agora, momentos que é meu,
e eu tô aqui refletindo e compartilhando com você, é um ato de coragem. Você fazer algo assim. Tirar esse tempinho, mas não, quando a pessoa for olhar pra mim, tá enfiando lá no meio do mato pra gravar vidinho pro canal dele. Quem tá gravando aí é eu, cara. É um ato de coragem, uma coisa legal. É muito coragem, por exemplo, você gostar de si próprio. Olha que bicho cabuloso no meu braço. Voa, barata d'água. Voou. Voou não, caiu no chão. Duro. Ou seja, você começar a gostar de si próprio é uma ação de coragem estupenda, cara. Primeiro que quando você gosta de si próprio, você não está atrás de reconhecimento dos outros ou de fora sobre a opinião de quem você é. Você está tendo esse contato com você. Você sabe muito bem quem você é, porque você se colocou em primeiro lugar dentro do seu coração. E isso não é egoísmo. Isso é altruísmo, é uma forma de amor próprio, é uma forma de você, a partir desse ponto, se você se ama, você começa a amar o próximo. Não tem como você amar o próximo como a ti mesmo se você se detesta, camarada. Como que você vai amar teus irmãos se você não consegue amar a pessoa que você não consegue se livrar, que é você mesmo? Tem que ter coragem, rapaz. Começar a se conhecer é um ato de coragem incrível. Eu falo isso com a questão da espiritualidade, da projeção, da filosofia, da prática moral. Você começar a querer ser uma pessoa moral, para poder mostrar quem você é de verdade, não quem você acha que você é um ato de coragem. Tem coisa que dá mais medo do que você ser justo? As pessoas que não são justas, elas buscam manipular através do medo, que é justo o oposto da coragem. Porque elas não têm coragem de ser corretas, né? Porque quando você é correto, quase que me atropela o cachorro. Você tem que abrir mão desses atos de maldade. E você, óbvio, que vai abrir mão de um monte de coisa. Você não vai fazer mal para os outros, você não vai ter uma vida fácil, você vai ter que trabalhar de uma maneira correta para conseguir seu sustento. Você vai ter que ser uma pessoa sincera e muitas das vezes você vai mostrar os seus defeitos e as pessoas não vão gostar disso. Então, ser uma pessoa correta, uma pessoa moral, ter uma postura moral, ética e espiritual com relação ao mundo, com relação a vocês, outras pessoas, é um ato de coragem. Você vê isso direto, né? Os grandes tiranos que estiveram por aí e que ainda estão por aí, né? Dominam através do medo. Você vê, por exemplo, pelo Islã, religião muito bonita, mas quanto que as pessoas matam, né? Isso não é só no Islã não, mas todas as religiões têm isso. Mas no Islã, olha como é por causa do medo. Medo dos costumes, por causa do que um acha do outro. Como que ficou. Olha a nossa história, desde as antigas cruzadas santas até agora. Agora que as pessoas estão tendo um pouco mais de acesso à informação, que elas estão se tornando um pouco mais lúcidas, mas ainda assim, o tanto de seitas que surgiram baseado na palavra do Senhor, né? Quantas? São mais de 10 mil seitas, se eu não me engano, baseadas no cristianismo, em Cristo. E isso por causa do medo. Um achava que era certo isso e não fazia. Um achava que era errado isso e não fazia. E a coragem, ela não é você se colocar de peito largo em cima dos outros, das pessoas que tentam te afrontar, mas não. É você ter essa capacidade amável, até vamos dizer, paterna e materna com as pessoas que o cercam. Você que é mãe, você que é pai, entende muito mais disso do que eu. Mas eu já tive essa sensação.
Então a gente pode sim adotar uma postura paterna e uma postura materna com os outros. Não é só com a família. Eu fico vendo a questão que os mentores me ensinaram uma vez de sofrimento com as famílias, né? Eu tinha um hábito de rezar tanto, somente pela minha família, sabe? Pedia tanto, mandava energia só pela minha família. Até que em uma dessas experiências, né, foi me ensinado que é hipocrisia você sofrer somente pela sua família, sendo que existe um sofrimento tão profundo e grande no mundo. Sendo que outras famílias passam por situações muito piores do que a sua. Então, antes de chorar pela sua família, você deve chorar pela dos outros. Um ato de coragem extremo. De você se colocar no lugar do outro com paixão. Se você for linkando as virtudes do coração, né? Começando aí pela compaixão, tem mais coragem que essa? A compaixão hoje, por exemplo, esse ato de coragem de você se colocar no lugar do outro, é vista de uma maneira completamente errada. Até nisso as pessoas fazem errada. Por exemplo, se você está tendo uma situação em que uma pessoa está passando por uma situação ruim e você quer ter um ato de compaixão, as pessoas fazem o quê? Se fosse eu no lugar dela, eu não faria isso. Se fosse eu no lugar da outra pessoa, ixi, jamais. Olha, a pessoa tem tanta coisa, mas não tá vendo. A pessoa tem tanta... Não tá, velho. Primeiro que, se você estiver realmente se colocando no lugar da outra pessoa, você está abandonando a sua inteligência e se colocando no lugar da outra pessoa com a incapacidade intelectual que ela tem. Então se coloque no lugar da pessoa por inteiro. Não é você no lugar da outra pessoa. É você existindo como a outra pessoa. E você iria fazer as mesmas coisas do que aquela outra pessoa faria. Vem por aqui. Vamos? Vem, Spike. Então até nisso exige uma coragem. E sabe o que isso te traz de muito bom? De você se colocar corajosamente na compaixão? É de que quando você vê aquela pessoa fazendo aquele cagaço na tua frente e pra você, você ajuda. Ainda mais que as outras pessoas estão falando, a pessoa mesmo não tá cuidando, você vai ajudar ela por quê? Porque ela não tá vendo, cara. Ela não tá vendo. E você tá vendo. E você agora é responsável. De uma maneira muito simples, é assim que funciona. Você pode ajudar. Esse medo faz com que as pessoas, todas elas, se tornem vilãs de si próprias, né? Essa ausência de coragem de se postar de uma maneira positiva torna você uma pessoa autodestrutiva. Até para você ser otimista hoje, você ser uma pessoa otimista é tolice. Olha que pensamento que tá. Você é uma pessoa que tem o costume de enxergar o lado positivo em todas as coisas, uma pessoa otimista, na cabeça de quem tem medo, você é um idiota, um tolo, vai se ferrar, vai se lascar, vai com esse pensamento positivo pra você ver. Até nisso, cara. Se você é uma pessoa educada, uma pessoa cortês, uma pessoa que está ali atrás da concórdia, né? Então você é uma pessoa idiota pra caramba. Porque ninguém tá nem aí pra isso, é só você, cara, que tá fazendo isso. Olha que ato de coragem. Em um mundo inteiro de porcaria, em um mundo inteiro de alma cebosa, você é um camarada ou uma camaradinha que tá fazendo certo. É aquela fábula do leão e do elefante do beija-flor. Não é do leão e do beija-flor, que tá um incêndio, que vai lá o bichinho lá e o beija-flor e joga aguinha com o bico dele para apagar o incêndio, mas tá fazendo a parte dele. É um ato de coragem você fazer as coisas suas pelo dever e não pelo que os outros vão achar de você
pela recompensa que você vai receber, pela aceitação da sociedade ou do mundo em que você vive ou da sua família, ou por gratidão. Você faz simplesmente porque deve ser feito. Isso é um ato de coragem. Isso é o que te motiva. Isso é uma motivação do espírito. O dever é o que motiva, é o que trabalha. O espírito se manifesta através do dever. É o que deve ser feito. Goste você ou não do que vai ser, do que irá ser feito, né? Que o gosto ele é uma coisa da matéria. Deixa eu trocar de mão aqui. O gosto ele é uma coisa da matéria. Esses atos de coragem é um exercício. Como que você vai exercitar a sua coragem, né? Já pararam para pensar nisso? Como que você exercita a sua coragem cotidiana? Bom, você pode exercitar primeiro buscando ser correto. Como que é um filtro para você saber o que você está fazendo é correto? Sócrates ele deixa um legalzinho. Antes de você fazer qualquer coisa, de você dizer qualquer coisa, pensa 3 coisas. Tem que ser bom, tem que ser útil e tem que ser verdade. Se você vai comer um prato de jatobá, um almoço, uma janta, sei lá. Primeiro, realmente é bom para você comer isso ali? O que você está comendo? É útil? É justo, né? Realmente tá precisando comer agora, cara? É verdadeira a motivação para você estar comendo aquilo ali ou é só gula? Bom, útil e verdadeiro. Você vai falar uma coisa para uma pessoa, às vezes começar um assunto, o que você vai falar para essa pessoa é bom para vocês dois ouvirem? Realmente vai mudar alguma coisa na vida daquela pessoa? Porque a pessoa quando está conversando com você, ela está dando o tempo da vida dela para você. Você vai gastar o tempo da vida dela realmente aí? É útil? É verdade o que você está falando? Você tem certeza, cara? Tem certeza? Hoje com essa porcariada de acesso à informação de uma maneira desvairada, as pessoas ouvem a primeira coisa que tem na rede social e já fala como se fosse a verdade maior do mundo. Ontem mesmo tinha um videozinho daqueles do Kawaii, num grupo do WhatsApp que eu tô, falava das pestes, né? Falando que é uma conspiração, que todo século, que tem um ano 20 ali, né? 520, 1720, tem uma peste, uma pandemia. E tava tudo errado as datas, mano. Tudo errado. Só que foi bem construído o videozinho. Pra quem ouve, pra quem vê aquilo lá e não entende um pouco, não dá uma estudadinha na história da humanidade. Oh, é conspiração. Tinha um rapaz, tava na fila da pandemia, lá com a minha mãe, né? Ela tava de corona. E o rapaz falava que, com toda certeza, que uma das grandes causas da pandemia é a margarina. Uma das grandes causas da pandemia é a margarina, porque você pode colocar a margarina no chão, que não tem mosquito que come, formiga que come, cachorro, nada. Mas é a grande causa da margarina. Então já fica de olho aí você. E fala com certeza. Gente, se for ver e briga, e vai contrariando ele pra você ver. Você não toma na bitola da orelha. Então você tem que estar aberto a esse tipo de filtro. O que é bom, o que é justo e o que é verdade. É uma prática simples. Não precisa, às vezes você vai tentar fazer o melhor que pode. É claro que você não vai conseguir. Justamente por causa da nossa falta de domínio do medo. Ou seja, é o desenvolvimento da nossa coragem. Você desenvolver o seu coração é o ato mais corajoso que tem. Você desenvolver a sua espiritualidade. Você aceitar realmente que você pode ser útil e trabalhar isso dentro de você. Você tem coragem para enfrentar os seus defeitos. Você não tem que ter coragem para enfrentar o mundo. Você tem que ter coragem para enfrentar o seu mundo. Sabe? Os seus defeitos internos, os seus monstros
No mito, se eu não me engano, é de Ulisses. Ulisses é Teseu e o Minotauro. O cara tá lá, num labirinto, cara, cheio de perigo, em busca do Minotauro. Um bicho desgramado, velho, que ele tinha que enfrentar. E tava no cagaço. O que que Ulisses faz? Eu acho que é Ulisses, viu? Não tenho certeza. Ele pega um machado de 2 gumes de ouro. Uma arma mágica. O que que esse machado simboliza na mitologia? Vida moral. Ele trabalha o corte dentro dele, cortando os seus defeitos, para depois cortar fora. Dentro e fora. Trabalha dentro de si o que há de mais elevado, combate os seus defeitos, para depois ajudar fora. Combater os defeitos fora. Dentro, fora. Esse é o machado de 2 gumes. E como que ele se guiou na bodega do labirinto? Pelo fio de Ariadne. Um novelo de lã com fios de ouro que guiavam ele pelo labirinto. Esse fio de ouro simboliza a consciência. Ou seja, ele foi guiado pela sua consciência. Dentro de você existe a consciência. Essa vozinha sutil que ninguém escuta. E isso é o fio de Ariadne. É como Blavatsky diz, é a voz do silêncio, é o sussurro de Dharana. Então você se coloca nessa posição de Ulisses, não é? Até que você entre no centro desse labirinto e enfrenta o seu Minotauro, cara. O seu oposto, a sua dualidade, o seu capeta. A espiritualidade, ela requer uma vida moral. A expansão da consciência, ela requer uma capacidade moral. E essa moral, ela vai exigir sim de você, paladino das boas maneiras e das boas horas, coragem. Somos todos parecidos com aqueles que buscam, né? A espiritualidade nos dias de hoje. Vai, cachorrinho, pula aí. Tá lá. Aqueles que buscam desenvolvimento na vida de hoje, busca ser uma pessoa boa nesse mundo de medo, que buscam ser corajosos, é um ato de coragem. É um ato de sacrifício do seu antigo eu. Loucura, né? Nos assemelhamos muito nesse mundo, nesse momento, com Dom Quixote. Somos cavaleiros de armaduras em um tempo onde não existem mais cavaleiros. Biblicamente, isso mostra que somos os trabalhadores da última hora. Vamos até lá na frente ainda. E quando você pode começar a trabalhar a coragem, desenvolver essa virtude? Primeiro, só para deixar bem claro, vocês entenderam que a coragem, ela não é muito de como você vai tratar os seus irmãos, né? O modo com que você vai tratar os seus irmãos, com que você vai tratar o mundo de maneira corajosa, é reflexo de quanto corajoso você é para lidar consigo mesmo. Quais são as coisas que te dão medo, cara? Pensa aí. Você vai enfrentar essa coisa quando? Quais são os seus atos destrutivos? Você vai enfrentar isso quando? Quais são os seus suicídios inconscientes? Você vai lidar com isso tanto? Quando, velho? Com a capacidade sua que você fica falando mal dos outros aí. Vai lidar com isso quando, velho? Fica aí na rede social só postando porcaria e fofocando da vida dos outros. Vai parar com isso quando? Vai controlar isso quando? Isso é coragem. Você ter primeiro o ato de coragem. Coragem para enxergar a sua sombra. As pessoas já falam, eu não tenho defeito. Eu não tenho isso. Eu não sou ansioso. Eu não tenho
raiva. Eu não guardo mágoas. É, oxi. Tá encarnado por quê então? Hã? Tá encarnado por quê, ô iluminado? Trabalho constante. Eu gosto muito desse mundo, ainda mais de estar encarnado nele, por causa justamente disso. Sempre quando a gente acha que terminou um trabalho, ele mal começou. É um mundo que vai te exigir força, pulso constantes do seu coração, que podemos chamar nesse mundo coragem. Tem um livro de Chico que chama Coragem. Ele é muito bom. Se vocês puderem ler, dá uma lidinha, abre uma página às vezes quando tiver difícil a situação. Coragem. Nunca se esqueça disso. É em você primeiro que trabalha, depois nos outros. Antes de você mostrar ser algo para fora, você tem que ser algo dentro. Você não vai suportar se fizer o contrário. Muita luz, coragem e muita paz, e até mais.